Muito bem, eu quero começar essa live hoje retomando algo que aconteceu essa semana aqui no perfil. Eu publiquei um vídeo falando de um cenário que é mais comum do que muita gente imagina. Mulheres que estão num casamento que não funciona, por fora pelo menos, né, que não tem grandes escândalos, não tem uma traição explícita, não tem uma agressão, não tem um caos diário. Um casamento que segue, que anda, que cumpre o que precisa cumprir, mas que por dentro pesa, falta presença, falta troca. Então falta sentir, né, que existe alguém ali do teu outro lado. E quando eu li os comentários desse vídeo, em todas as redes onde esse vídeo foi publicado, né, esse vídeo geralmente ele vai para o Instagram, ele vai para o YouTube, ele vai para o TikTok, ele vai para o Facebook e ele vai para o Kawaii. Então eu li bastante comentários em todas essas redes. E quando eu li esses comentários nesses vídeos, uma coisa me chamou muita atenção. Não foi só a identificação, foi o tipo de conclusão que muitas mulheres já estavam tirando sozinhas. Mulheres dizendo: no meu caso não tem mais solução. Eu já estou tempo demais nesse casamento. Já estou velha demais para tentar algo diferente. O meu marido não tem jeito. Isso é o máximo que dá para ter. E eu quero ser muito, muito claro com você desde o começo dessa nossa live, né? Antes de qualquer conversa sobre reconstrução, antes de falar de cabeça masculina, antes de falar de método, do caminho, existe algo que precisa acontecer primeiro, que é clareza. Porque muitas mulheres hoje sofrem duas vezes, né? Para muitas mulheres, enfim, existe um sofrimento duplo. Ela sofre pelo que ela vive dentro do casamento e ela sofre por não saber se esse sofrimento é algo que se trabalha, se é algo que se entende ou é algo que precisa de limite. Sem essa clareza, essas mulheres tentam de tudo ao mesmo tempo. Ela explica demais, ela aguenta demais ou ela desiste cedo demais. Então eu resolvi fazer essa live de hoje com esse objetivo muito específico. Não é te dizer se você fica ou se você vai embora. Não é te empurrar para uma decisão nenhuma. É te ajudar a responder uma pergunta que quase ninguém te ajuda a responder com honestidade. Que tipo de relacionamento você está vivendo hoje? Enfim, isso parece simples, mas não é. Por quê? Porque a maioria das mulheres trata todo relacionamento difícil como se fosse a mesma coisa. E não é. Nem toda relação que dói é igual. Nem toda relação que cansa tem a mesma raiz. E quando você não sabe dar nome para o que você vive, você acaba tentando resolver tudo com a mesma ferramenta. Geralmente você conversa, geralmente dá explicações, geralmente é insistência. Dar nome muda tudo e organiza a sua percepção. Então, quando você entende a estrutura em que você está inserida, você para de culpar sem critérios. E você para de cobrar respostas que não fazem sentido para aquela realidade. Você deixa de perguntar o tempo todo o que tem de errado com você e você começa a olhar para a dinâmica com mais maturidade emocional. Então eu vejo isso todos os dias na clínica, né? Mulheres inteligentes, capazes, fortes, que fora do relacionamento elas funcionam muito bem, mas dentro do casamento elas vivem confusa. Um dia acha que estão exagerando, no outro dia elas acham que estão sendo negligenciadas, um dia elas pensam que precisam tentar mais, no outro elas acham que já tentaram demais. Então essa confusão não nasce da fraqueza, ela nasce da falta de mapa. Então quando você não sabe se você está em um relacionamento funcional, disfuncional, tóxico ou abusivo, tudo vira um grande bolo emocional. E dentro desse bolo, você tanto pode insistir onde não há caminho, quanto você pode desistir onde ainda existe possibilidade de reconstrução. E aqui eu quero fazer um combinado muito importante com você hoje. Essa live não é sobre romantizar o sofrimento. E também não é sobre demonizar homens. Vamos fugir desses dois extremos? Então aqui a gente nem vai romantizar sofrimento e a gente nem vai demonizar homens. A gente vai fazer, enfim, uma análise bem séria mesmo, baseado nos comentários que eu li de vocês nas redes sociais em que vocês assistiram esses vídeos e foram lá e deixaram os comentários. E aproveitando nessa deixa, já que a gente está falando sobre isso, é muito importante que você siga o canal. É importante para que a gente, do lado de cá que está produzindo conteúdo, saiba que está tendo algum valor, tipo de valor esse conteúdo para você. Então, se você está
que se esse assunto vai te interessar, que a gente vai discutir nos próximos momentos. E se você, porventura, ainda não está seguindo, considere seguir o canal. Considere deixar um like. Se você está vendo ao vivo, deixe o seu coração, a sua reação, porque isso, enfim, isso ajuda muito a gente ter uma clareza, um termômetro, se o conteúdo está fazendo sentido ou não. Mas voltando ao assunto, então, temos esse trato, então, né? A gente nem vai romantizar sofrimentos e a gente nem vai demonizar homens hoje. É sobre entender a estrutura. É sobre parar de misturar as coisas que são diferentes e, com isso, parar de se machucar, tentando amar do jeito errado. Então, ao longo dessa live, eu vou te mostrar 4 tipos de relacionamentos que eu vejo com muita frequência. Não em teoria de livro, mas na prática da vida real. Eu vou te mostrar com clareza, com responsabilidade, em quais deles existe caminho de trabalho e em quais insistir só vai aumentar a sua dor. Mas presta atenção em algo essencial. O objetivo não é você sair daqui com uma sentença. O objetivo é você sair daqui com lucidez. Porque decisão sem lucidez vira arrependimento. E lucidez não exige pressa. Se em algum momento dessa live hoje você pensar, então é por isso que eu converso, enfim, a conversa nunca resolveu. Ah, então é por isso que eu me sinto tão confusa. Ah, então é por isso que eu não sei se eu insisto ou se eu me protejo. Então essa abertura já cumpriu o papel dela. Antes de mudar qualquer coisa no relacionamento, você precisa parar de se perder tentando resolver tudo no escuro, dar nome ao que você vive e saber que isso não te prende. Pelo contrário, te devolve chão. E é a partir desse chão que qualquer caminho começa a fazer sentido. Então, antes da gente começar no assunto propriamente dito, né, eu quero só me apresentar rapidamente, caso você esteja aqui e ainda não me conhece. O meu nome é Thiago Raposo e eu sou terapeuta de relacionamentos. E o intuito aqui nesse canal é te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento. Entendendo a cabeça do teu marido em 12 semanas. Então, fica comigo aí nos próximos minutos, porque a gente hoje vai desvendar esse mistério, né? Existem 4 tipos de relacionamento. Qual desses 4 tipos é o seu? E tem um deles que não tem solução, a não ser você cair fora. E tem outros 3 tipos que tem como a gente trabalhar. E eu quero que você saia daqui com essa clareza, com essa nitidez, muito tranquila dentro da sua cabeça. Então eu quero falar agora de um tipo de relacionamento que muita gente usa como régua errada para se medir, que é o relacionamento funcional. Esse é o primeiro tipo de relacionamento que nós vamos falar hoje, relacionamento funcional. E eu já vou começando tirando o peso de cima de você. Relacionamento funcional não é relacionamento perfeito. Não é um casamento de propaganda. Não é um casal que vive em sintonia o tempo inteiro, que conversa lindamente sobre tudo e nunca se frustra. Isso não existe na vida real. A gente precisa entender isso. Vocês são 2 pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes, possuem valores diferentes, possuem mentalidades diferentes, possuem linguagens de amor diferentes. Vocês acham que em algum momento isso aqui não vai dar algum tipo de conflito? Vai! Então o casal funcional não é esse da propaganda de TV, da propaganda da margarina, enfim, daquele café da manhã. Não é, isso não existe, isso é romantização. Relacionamento funcional é aquele que, apesar das falhas naturais, ele não gera solidão crônica. Ele não gera confusão constante sobre o próprio valor. Ele não exige que uma das partes desapareça para que a relação continue. E continue funcionando. Então ele tem silêncio, ele tem rotina, ele tem dias automáticos, ele tem fases mais frias, mas ele não corrói a identidade de ninguém. Num relacionamento funcional, a mulher não passa o dia tentando se explicar. Ela não precisa ensaiar a conversa na cabeça antes de falar. Ela não precisa calcular cada palavra para não provocar afastamento. Ela não vive pisando em ovos. Ela fala o que ela sente sem medo, medo de gerar retaliação emocional, ironia, enfim, retração prolongada. Ela não sente que precisa se diminuir para manter a paz. Basicamente é isso. Isso não significa que tudo é fácil. Significa que existe um chão emocional mínimo quando existe conflito,
ela não, enfim, esse conflito não vira um abismo entre o casal. Quando existe silêncio, ele não vira punição. Quando existe distância, ele não se transforma automaticamente em dúvida sobre o próprio valor. No relacionamento funcional, o vínculo não depende da mulher se adaptar o tempo inteiro ao homem. Existe uma sensação básica de segurança emocional, não aquela segurança romântica, idealizada, mas uma segurança adulta. A mulher sente que pode existir ali sem estar sempre num estado de alerta. Ela não vive tentando prever o humor do marido para decidir se pode ser quem ela é naquele dia. E é muito importante você entender isso, porque muitas mulheres usam o relacionamento funcional como um ideal inalcançável, ou como uma forma de se acusar. Elas pensam: ah, se fosse funcional, eu não sentiria nada disso. Então o problema sou eu. Não! O funcional serve aqui apenas como contraste, não como meta. Não como cobrança. Quem está num relacionamento funcional não acorda todos os dias questionando se é um exagero, não passa semanas tentando entender se está pedindo demais, não vive com a sensação de estar incomodando só porque existe emocionalmente. Ela não sente que precisa engolir sentimentos para preservar o clima da casa. E repara numa coisa muito importante: num relacionamento funcional, quando a mulher sente incômodo, ela sente que pode falar. Pode não ser perfeitamente acolhida sempre, mas ela sente que falar vai estar tudo bem. Ela não sente que se ela falar, ela vai piorar tudo. Então, ela não sente que vai pagar um preço alto por se expressar. Isso muda completamente a experiência interna dela dentro do casamento. Eu faço questão de passar rapidamente por esse tipo de relacionamento exatamente para que você não se perca aqui. Porque se você está assistindo essa live, muito provavelmente não é porque você está funcionando bem. Provavelmente as pessoas do relacionamento funcional estão fazendo outra coisa. Agora é domingo, 11 de janeiro, 9h16 da manhã. Às vezes esse casal funcional está lá deitado na cama ainda, curtindo. Acordaram domingo, estão ali, ou já levantaram, estão fazendo uma caminhada num parque da cidade. Porque no casamento funcional dá gosto a companhia do parceiro, essa experiência de estar junto. Provavelmente, eu desconfio que não tem ninguém de um casamento funcional assistindo esse vídeo ao vivo ou assistindo depois, em qualquer momento que possa estar assistindo no gravado, porque as pessoas do casamento funcional provavelmente estão fazendo outra coisa. E é importante a gente falar também o seguinte: por que dói não estar no relacionamento funcional, né? E se dói de uma forma constante, se te confunde, se te faz, por exemplo, duvidar de você mesmo, provavelmente aqui é o seu lugar. Se você não está no relacionamento funcional, se toda essa introdução que eu já falei e os vídeos anteriores causaram algum tipo de desconforto em você, aqui é o seu lugar nos próximos minutos. O relacionamento funcional, ele não exige esforço, né, emocional desproporcional de uma das partes. Ele não exige vigilância constante. Tá travando a língua nesse começo de domingo. Não exige vigilância constante. Não exige que a mulher seja reguladora do clima o tempo inteiro. E não exige que ela seja forte o tempo todo também, porque não dá. Então, por isso, o papel desse bloco é simples e honesto. Não é te inspirar, não é te comparar, não é te mostrar um modelo bonito, é apenas te ajudar a dizer com clareza: ok, não é aqui que eu estou ainda. E isso é libertador, porque tira você da fantasia de que basta tentar um pouco mais para tudo ficar bem. Quando você entende que não está no relacionamento funcional, você para de se cobrar funcionar, como se estivesse. Então você para de exigir equilíbrio emocional o tempo inteiro. Você para de achar que o problema é falta de maturidade sua. E isso abre espaço para você olhar com mais honestidade para o que realmente está acontecendo. O funcional existe sim, mas ele não gera esse tipo de dor silenciosa que te trouxe até aqui. Se essa dor está presente, se você sente que você está cansada, confusa ou diminuída, então a pergunta não é por que eu não consigo ser funcional. A pergunta correta é em que tipo de relação que eu estou tentando sobreviver, então. E é exatamente para te responder essa pergunta que a gente precisa avançar para os próximos tipos de relacionamentos.
Agora eu preciso abrir um parêntese muito sério, muito responsável nessa nossa conversa, porque quando a gente fala de tipos de relacionamento, existe um limite ético que não pode ser atravessado. E atravessar esse limite machuca mulheres. Então aqui eu vou ser claro, direto, sem romantização. Relacionamento abusivo não é problema de comunicação. Vamos começar a entrar no segundo tipo de relacionamento agora. Nós já falamos do funcional, agora nós vamos falar do relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo não é falta de entender a cabeça masculina. Relacionamento abusivo não é desencontro de lógica emocional. Relacionamento abusivo é violência. E violência não se trabalha com conversa, com estratégias relacional, com mais esforço emocional da mulher. Violência se interrompe com proteção. Eu faço questão de deixar isso muito nítido, porque uma das coisas que mais destrói mulheres boas é confundir abuso com dificuldade de vínculo. São coisas completamente diferentes e quando isso se mistura, a mulher começa a achar que ela, que se ela entender melhor, se ela falar de outro jeito, se ela for mais paciente, se ela conseguir mudar algo que não é sobre, enfim, entendimento, que é sobre poder, que as coisas vão melhorar. Quando existe um medo constante dentro da relação, isso não é vínculo. Quando existe ameaça explícita ou velada, não é relacionamento. Quando existe controle, humilhação, intimidação, desqualificação recorrente, isso não é conflito conjugal. É risco emocional e, em muitos casos, riscos físicos. A gente está vendo dia após dia. Você liga a TV, você vê um feminicídio. É um cara que arrasta a mulher pelo carro. É um cara lá que vai lá e atira, é um cara que faz isso, é um cara. Nós vemos isso todos os dias no telejornal. Isso é real, isso acontece. E aqui não importa se ele pede desculpa depois, não importa se ele diz que vai mudar, não importa se ele teve uma infância difícil, nada disso transforma abuso em algo trabalhável dentro de um processo de reconstrução de vínculo. Então eu preciso dizer isso com muita responsabilidade, porque eu atendo homens e mulheres. E homens abusivos sabem falar, eles sabem chorar, eles sabem prometer, eles sabem inverter a culpa, eles sabem usar uma linguagem emocional quando isso lhes convém. E esses homens abusivos, na grande maioria, eles têm até algo curioso, que é fora da casa, no ambiente externo, ele é um homem geralmente altamente conectável, ele inspira, as pessoas acham que ele é um bom homem. O mundo exterior não faz ideia de quem ele é. E muitas mulheres ficam presas anos tentando decifrar a cabeça de alguém que não está em relação. Ela está em dominação. E repara numa coisa importante. No relacionamento abusivo, a mulher não se sente confusa apenas. Ela se sente diminuída, ela se sente com medo, ela sente que ela precisa andar no estado de alerta, o corpo dela reage, o corpo dela sabe, ela mede palavras para não, enfim, para evitar o silêncio, mas para evitar a explosão também. Então ela fica medindo as palavras, porque no abusivo o problema não é o silêncio dele, é a explosão. Então ela sente que qualquer movimento pode ter consequência. E isso não é falta de entendimento emocional masculino. Não adianta nada eu vir aqui falar para vocês, decifrar a cabeça masculina para vocês, te explicar por que ele sente desse jeito para que você possa criar outras estratégias. E isso é para os outros tipos de relacionamento que a gente vai entrar daqui a pouco. No abusivo, não. No abusivo não é falta de entendimento emocional. Isso é violação de limites. E é por isso que esse tipo de relação não se resolve em mentoria de relacionamento, em terapia de casal, não se resolve em live, não se resolve em método de vínculo, não se resolve tentando reconstruir algo que nunca foi seguro. Isso é proteção, é sair do campo relacional e entrar no campo de segurança. Eu sei que quando eu falo isso, algumas mulheres sentem um desconforto grande, porque admitir que algo é abusivo dói. Dói no ego, dói na história, dói no tempo investido, dói na esperança, mas é justamente por isso que esse limite precisa ser dito com clareza. Porque não existe entendimento da cabeça masculina que transforme violência em vínculo saudável. E aqui é importante diferenciar uma coisa: abuso não é discussão. Abuso não é uma fala atravessada ocasional. Abuso não é momento de raiva isolada que é assumido e reparado. Abuso é um padrão.
ele é repetido, ele é assimetria de poder, é você se sentindo cada vez menor, enquanto o outro se sente cada vez no controle. Quando isso existe, insistir não é amor, é autoabandono. Se você está num relacionamento abusivo e você está insistindo, isso não é amor, é autoabandono. E eu não vou aprofundar esse tipo de relação aqui de propósito. Não é porque ele não é grave, é justamente porque ele é grave demais para ser tratado nesse espaço. Meu papel aqui é marcar um limite ético. É dizer para você com clareza e com responsabilidade que existem dores que não se trabalham, se interrompem. E isso, ao contrário do que parece, não tira sua força, devolve. Porque quando você entende que algo não é sobre comunicação e nem sobre entendimento emocional, você para de se culpar, você para de se perguntar o que você fez de errado, você para de tentar consertar algo que nunca esteve sob o seu controle. Então esse bloco ele existiu, né? Essa parte onde nós falamos sobre o relacionamento abusivo, ele existe para uma coisa muito específica, para que nenhuma mulher confunda risco com dificuldade, para que nenhuma mulher ache que entender a cabeça do homem significa aceitar a violência, para que nenhuma mulher se sinta fraca por precisar se proteger. E se você se reconheceu aqui, a conversa não é sobre relacionamento, é sobre cuidado. E cuidado não se negocia. E se você não se reconheceu aqui, isso também é importante, porque significa que apesar da dor, apesar da confusão, apesar do cansaço, ainda estamos falando de algo que pode ser compreendido dentro de uma lógica relacional. E a gente vai começar a falar sobre isso agora, mas só para fechar o assunto, é muito importante que você não confunda, porque isso pode mudar o rumo da sua vida de um lado ou de outro. O que eu quero te dizer? Se você está num relacionamento abusivo, mas de repente acha que não é, isso coloca a tua vida em risco, literalmente. Mas também figurativamente. Pode ser que ele nunca vá chegar no extremo, né, enfim, de tirar a tua vida, propriamente dita, mas ele vai tirar a tua vida com toda a violência emocional que vai acontecer durante os anos. Porém, é muito importante também, se você não está no relacionamento abusivo, não exagerar. Achar que você está num relacionamento abusivo, mas não é. E descartar, talvez, um relacionamento que pudesse ter uma solução. Então eu me preocupo com os dois lados. A mulher que está e acha que não está, porque está correndo risco, e a mulher que não está, mas acha que está, porque ela pode desistir rápido demais ou fácil demais de uma relação que tinha solução. É preciso ter essa clareza. Num relacionamento abusivo, existe um abusador e existe uma vítima. Existe uma diferença entre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. E a gente vai falar daqui a pouco do relacionamento tóxico. E no relacionamento tóxico, tem solução. Então é por isso que agora a gente precisa avançar para um lugar onde a maioria das mulheres realmente está. Faltam dois tipos de relacionamentos para a gente falar. A gente já falou do funcional, a gente já falou do abusivo. Nós vamos falar agora do não funcional. Do não, enfim, não no abusivo. Mas naquele território confuso, né, onde existe vínculo, existe história, existe afeto. Mas também existe desgaste, culpa, solidão. E é aí que mora a maior parte da dor silenciosa. Agora que a gente já passou pelos dois extremos, então, né, eu quero trazer você para o lugar onde a maioria das mulheres realmente estão. E esse é o ponto mais delicado de toda essa conversa, porque não é um lugar óbvio, não é um lugar que a sociedade sabe nomear com facilidade. É justamente por isso que aqui tantas mulheres se perdem. A maioria das mulheres que está me ouvindo agora não está num relacionamento funcional, porque se estivesse, não sentiria esse peso constante, essa dúvida silenciosa, essa sensação de estar sempre tentando ajudar algo e ajustar também, e que nunca fica totalmente ajustado. Mas ao mesmo tempo, a maioria também não está no relacionamento abusivo. Não existe um medo explícito, medo de violência mesmo, de ser agredida fisicamente. Não existe ameaça direta, não existe violência escancarada. E é exatamente nesse meio do caminho que se cria a maior confusão emocional. Porque de um lado você olha para a sua vida e pensa que deveria agradecer. A relação funciona, não é abusiva. Ele nunca me bateu.
Existe uma conveniência, existe uma rotina, existe uma história. E não existe nada que socialmente valide o tamanho do incômodo que você sente. Do outro lado, você acha todos os dias, acorda, né, todos os dias, com uma sensação difícil de explicar. Um vazio, um peso, uma solidão que não combina com o fato de você não estar sozinha fisicamente. E é aqui que nasce a frase mais perigosa que uma mulher pode repetir para você mesma. Presta atenção, se você está fazendo outra coisa aí, presta atenção. A frase mais perigosa que uma mulher pode falar para você mesma, que é o seguinte: ah, não tá tão ruim assim. Porque o que não é tão ruim também não é bom. E viver nesse meio termo cansa profundamente. Esse é o lugar onde o relacionamento funciona, mas dói. Não machuca de forma explícita, mas apaga aos poucos. Não grita, não explode, não ameaça, mas pesa. Pesa no corpo, pesa no humor, pesa na autoestima, pesa na identidade. E é aqui que a mulher se perde, porque ela não sabe se sofre ou se agradece. Ela não sabe se está exagerando ou se está se anulando. Ela não sabe se precisa tentar mais ou se já tentou demais. Ela não sabe se o problema é falta de maturidade dela ou se existe algo estruturalmente errado na dinâmica que ela vive. Então eu quero trazer um dado importante aqui, não para te assustar, mas para tirar do isolamento. Pesquisas mostram que quase metade dos casais vivencia, em algum momento da vida, comportamentos de agressão psicológica ou formas sutis de controle emocional dentro do relacionamento. E uma parcela muito expressiva das pessoas relata experiências de abuso emocional, de coerção que nunca chegaram a virar violência explícita. Mas isso não significa que metade dos casos seja abusivo. Significa que padrões disfuncionais e tóxicos são muito mais comuns do que a gente imagina. Não porque a pessoa seja má, mas porque a maioria nunca aprendeu a se relacionar emocionalmente de forma saudável. Quando você escuta isso, algo precisa se reorganizar dentro de você. Porque o que você vive deixa de parecer um defeito pessoal e começa a ser entendido como um padrão coletivo mal compreendido. E isso não diminui a sua dor, mas tira a sua culpa, que você carrega sozinha. Esse tipo de relação intermediária não é funcional, mas não é abusiva, é especialmente confusa porque ela não invalida completamente a esperança. Sempre existe algum momento bom, alguma lembrança, alguma fase em que as coisas foram melhores. E isso faz você pensar que em algum momento funcionou. Talvez ainda dê para recuperar. Ao mesmo tempo, o presente é cansativo, é silencioso demais, é solitário demais. Aqui muitas mulheres vivem em estado de vigilância emocional, não porque existe o medo, mas porque existe imprevisibilidade. Você nunca sabe exatamente como o outro vai reagir. Você nunca sabe se aquele dia é um dia aberto ou fechado. Você nunca sabe se uma fala simples vai gerar aproximação ou afastamento. E viver nessa incerteza constante desgasta mais do que uma briga. E é nesse ponto que você começa a se questionar. Você começa a pensar se você está pedindo demais, se está sensível demais, se deveria ser mais prática, se deveria parar de sentir-se tanto. E sem perceber, você começa a se moldar para caber nesse espaço estreito. Você fala menos, pede menos, espera menos. Não porque quer, mas porque você está tentando sobreviver emocionalmente. Esse bloco existe para te dizer algo muito específico. Se você se reconhece aqui, você não está fraca, você não está confusa à toa, você está num território relacional que exige leitura, não julgamento, exige entendimento, mas não mais esforço cego. Você não está errada por sentir que algo falta, mesmo quando tecnicamente tudo funciona. E você também não precisa decidir tudo agora. O que você precisa antes de qualquer movimento é entender a natureza do lugar onde está tentando o amor e ser amada. Porque quando você entende esse meio confuso, você para de se punir por não conseguir resolver algo que não é simples. E é por isso que todo esse entendimento já muda muita coisa por dentro. A partir dessa clareza que a gente consegue avançar para a nossa próxima conversa, mas que fique claro, então, nós já falamos do relacionamento funcional, que não significa que é perfeição. Lá também existem conflitos, mas lá a mulher sente segurança de que ela pode expressar, que existe um chão sólido,
que não vai ter retaliação, não vai ter punição. Nós já falamos do relacionamento abusivo também. E o abusivo, existe o abusador, existe a vítima, existe risco, ameaça de violência e tudo mais. Nós falamos agora do não funcional. O não funcional é esse, que você pisa em ovos, não tem ameaça de, enfim, de punição, de violência e tudo, né? Não tem explosões, não tem gritaria, não tem murro na parede, mas tem silêncio, tem afastamento. Viúva de marido vivo. Você começa a se encolher, cada um fica no seu canto, você se sente sozinha no teu casamento. Esse é o não funcional. E agora a gente vai avançar para o quarto e último tipo de relacionamento. A gente consegue avançar agora para o próximo nível dessa conversa, porque agora você já sabe aonde não está, né? E você começa finalmente a enxergar onde realmente talvez esteja tentando viver e se manter emocionalmente inteira. Então agora eu quero entrar no tipo de relacionamento onde a maioria das mulheres que me acompanha realmente está. E eu quero que você escute isso com atenção, porque aqui mora muita dor desnecessária. Continuar, né, comentando sobre o relacionamento disfuncional não é maldade, não é crueldade deliberada, não é alguém querendo te ferir conscientemente. O relacionamento disfuncional é desencontro de funcionamento emocional. Principalmente, entra a lógica feminina e a lógica masculina. Isso é fundamental de entender, porque enquanto você lê esse cenário como desinteressante ou frieza, ele está vivendo isso como defesa. Enquanto isso não fica claro, os dois entram num ciclo de retroalinhamento e machuca cada vez mais. No relacionamento disfuncional ou não funcional, a mulher fala para se aproximar, ela conversa porque quer vínculo, ela explica porque quer conexão, ela insiste porque acredita que se o outro entender melhor vai conseguir se mover emocionalmente. Para ela, a fala é ponte, é tentativa de reduzir a distância, é um gesto de cuidado. O homem, nesse mesmo cenário, se afasta para se proteger, não porque não se importa, mas porque não sabe lidar com a carga emocional que está sendo colocada ali. Ele escuta cobrança onde a mulher acredita estar oferecendo transparência. Ele escuta acusação onde ela acredita estar pedindo presença. E como ele não sabe responder emocionalmente, ele recua. É aqui que nasce uma das maiores confusões dentro do casamento. A mulher interpreta o silêncio como rejeição. O homem usa o silêncio como escudo. Quanto mais ela fala tentando diminuir a distância, mais ele se fecha tentando não errar. Quanto mais ele se fecha, mais ela sente que precisa explicar melhor. E o ciclo se repete. Esse padrão não acontece porque algo é ruim. Ele acontece porque cada um usa sua própria lógica emocional como régua para interpretar o outro. A mulher pensa, se ele se portasse, ele falaria. O homem pensa, se eu falar, eu vou piorar tudo. Nenhum dos dois está mentindo, mas os dois estão presos em códigos diferentes. No relacionamento disfuncional, as tentativas de conversa não aproximam, elas pioram. Não porque conversar seja errado, mas porque o timing, a forma, a expectativa estão desalinhadas com a forma como o homem processa as emoções. Para ele, aquela conversa não soa como convite, soa como uma prova de que ele está falhando como marido. E aqui entra um ponto que eu escuto diariamente dos homens que eu atendo. Eles dizem algo do tipo: nossa, quanto mais eu tento ficar quieto para não errar, para não criar problema, mais ela fica magoada. E as mulheres dizem, né? Quanto mais eu tento explicar, mais ele se afasta. Percebe o impasse? Cada um tenta resolver do seu jeito e, sem perceber, agrava o problema. A dor que isso gera na mulher é muito específica. Não é só tristeza, é autocensura. Ela começa a pensar antes de falar, ela começa a medir as palavras, ela começa a se perguntar se está exagerando, ela começa a duvidar da própria percepção. Um dia acha que está pedindo demais, no outro ela acha que está sendo negligenciada. E aí vive nesse vai e volta interno, que desgasta profundamente. Essa dúvida constante mina a autoestima, porque quando você não recebe uma resposta clara, você começa a preencher os vazios com culpa. Você começa a pensar que talvez seja intensa demais, sensível demais emocionalmente. E aos poucos você vai se ajustando para caber num espaço cada vez menor. A sensação de rejeição, ela não vem de algo não explícito, né? Vem da ausência. Vem da falta do retorno, do silêncio prolongado, do distanciamento que não é explicado. E isso dói porque não te dá um ponto de apoio para reagir. Você não sabe se insiste, se espera, se recua. E aí você vive sem saber como agir. E isso é exaustivo. Então aqui eu quero que você grave uma frase importante. Não é que ele não se importa.
é que ele não funciona do jeito que você imagina ou que você espera. Isso não é desculpa para tudo. Não é para passar o pano nele, mas é para você parar de interpretar tudo como desamor. Porque enquanto você acha que o problema é falta de sentimento, o problema real é falta de leitura emocional. No relacionamento disfuncional, ninguém se sente vencedor. A mulher se sente sozinha, mesmo acompanhada, o homem se sente constantemente inadequado. Ela sente que precisa falar para existir e ele sente que precisa calar para não errar. E os dois vão se afastando sem querer. Esse tipo de relação é especialmente perigosa porque não explode, não desgasta, não rompe. Ela só corrói. Só, né? Enquanto não há compreensão desse padrão, a mulher continua tentando se aproximar com ferramentas que só ativam uma defesa no outro. Nomear isso não é para culpar ninguém, é para interpretar o ciclo. Porque quando você entende que está no relacionamento disfuncional, você para de atacar internamente e para de atacar o outro sem intenção. Você começa a perceber que insistir do mesmo jeito não é prova de amor. É prova de falta de estratégia. E esse entendimento não resolve tudo ainda, mas ele devolve algo essencial, lucidez. E lucidez é o primeiro passo para qualquer reconstrução, que não exige que você desapareça para o relacionamento continuar existindo. Então agora eu quero falar de um tipo de relacionamento que costuma ser ainda mais difícil de identificar do que o disfuncional. E agora nós vamos entrar no nosso último tipo de relacionamento, porque ele não se apresenta como violência clara, mas ele também não oferece estabilidade emocional. É o relacionamento tóxico. E é muito fácil confundir tóxico com abusivo. Eu vou procurar da melhor forma aqui te ajudar a esclarecer isso. Porque o tóxico tem solução, o abusivo não tem solução. E eu quero ser muito cuidadoso aqui, para não transformar isso em sentença nem em promessa de solução. O objetivo é o entendimento, não decisão. Relacionamento tóxico não é sempre agressivo. Na maioria das vezes, ele não grita, não ameaça, não intimida de forma direta. Ele funciona com ciclos. Ele aproxima e afasta, ele esquenta e esfria, ele cria momento de conexão intensa seguido de períodos de distância, frieza ou indiferença. E é exatamente esse movimento que prende emocionalmente. No relacionamento tóxico, a dor não vem do medo, ela vem da confusão. A mulher não acorda com receio explícito do outro, mas ela acorda sem saber em que terreno que ela está pisando. Ela não sabe se naquele dia vai receber um carinho ou um silêncio. Ela não sabe se a conversa simples vai gerar proximidade ou afastamento. Ela não sabe se o clima vai ser leve ou se vai pesado. E viver sem essa previsibilidade emocional desgasta profundamente. Esse tipo de relação cria um padrão muito específico de dependência emocional. Porque de vez em quando algo bom acontece. Um gesto, uma fala, um momento de presença. E esses momentos funcionam como uma promessa silenciosa de que talvez agora vai. Talvez essa vez seja diferente. Talvez ele esteja mudando. E essa esperança intermitente que mantém a mulher presa. Diferente do relacionamento abusivo, aqui não é o medo que paralisa, é a expectativa. A mulher não pensa, eu preciso sair para me proteger. Ela pensa, talvez eu esteja entendendo errado. Ela se culpa, ela se questiona, ela tenta interpretar sinais. E isso consome muita energia emocional. No relacionamento tóxico, a culpa circula o tempo todo. A mulher se sente culpada por cobrar. Depois se sente culpada por se calar. Ela se sente culpada por querer mais. Depois ela se sente culpada por pensar em desistir. Ela vive num conflito interno constante, tentando ajustar o próprio desejo ao comportamento imprevisível do outro. Aqui é importante trazer a leitura da cabeça masculina, sem simplificar demais. Né? Em muitos relacionamentos tóxicos, o homem não está agindo por crueldade consciente. Ele está operando a partir do mecanismo de defesa mal elaborado. Ele se aproxima quando ele sente controle ou segurança. Ele se afasta quando ele sente demanda emocional. Ele faz isso sem responsabilidade afetiva clara. Existe, enfim, muitas vezes um controle emocional inconsciente. Não no sentido de manipulação calculada, mas no sentido de regular a proximidade conforme o próprio confronto acontece, né, e em busca desse conforto. Quando a mulher não está mais distante, ele se aproxima. Quando ela se aproxima demais, ele se retrai. Isso cria um jogo desgastante, onde ela nunca sabe qual é o movimento que vai gerar conexão real.
O problema é que nesse jogo a mulher começa a se adaptar demais. Ela começa a observar padrões, a medir time, a escolher quando falar, quando calar, quando se aproximar, quando recuar. E sem perceber, ela vai moldando a própria espontaneidade para tentar manter os relacionamentos vivos. E isso não é amor saudável, é sobrevivência emocional. E aqui entra uma frase que eu quero que você guarde. O que confunde não é amor, é imprevisibilidade. Amor gera segurança. Mesmo quando erra, mesmo quando falha, a imprevisibilidade gera ansiedade. E a ansiedade constante não constrói vínculo, ela corrói. No relacionamento tóxico, a mulher não se sente rejeitada o tempo todo, mas também nunca se sente plenamente escolhida. Ela vive num estado de esperança, espera pela próxima aproximação dele, espera por um sinal, pela próxima fase boa. E isso cria um desgaste silencioso que vai minando a autoestima. Esse tipo de relação é especialmente difícil de largar porque ela não é totalmente ruim, e é exatamente por isso que machuca tanto. Se fosse claramente ruim o tempo todo, a decisão seria talvez mais simples. O problema é esse, vai e volta emocional, que mantém a mulher presa na esperança de que, se ela agir certo, tudo pode se estabilizar. Eu não estou dizendo aqui que todo relacionamento tóxico não tem possibilidade de trabalho. Também não estou dizendo que tem. O que eu estou dizendo é que, enquanto a mulher não entende esse padrão, ela confunde, ela continua se culpando por algo que não depende só dela. Ela continua tentando regular a relação com o próprio corpo, a própria energia, enquanto o outro não assume responsabilidade emocional pelo impacto que causa. Esse bloco, então, ele existe para te ajudar a diferenciar confusão no amor, vínculo de dependência, presença de intermitência. Porque quando você entende que o problema não é intensidade emocional sua, mas imprevisibilidade relacional, algo se organiza por dentro. Você para de achar que está exagerando, para de achar que está pedindo demais, para de tentar se moldar o tempo todo para caber num espaço instável. E isso não te obriga a decidir nada agora, mas te devolve algo essencial, clareza. E clareza é o primeiro passo para sair de um ciclo que cansa. E é importante entender também o seguinte, no relacionamento tóxico, às vezes a mulher é tóxica também. É tóxico porque às vezes o homem está sendo tóxico, às vezes é a mulher. Quando ela grita, quando ela exige, quando ela... daqui a pouco é o homem. No abusivo, não. Abusivo é ele lá em cima e ela aqui embaixo. No tóxico, às vezes, existe essa variação de poder. Por isso é tóxico. Então agora eu quero juntar tudo que a gente falou, já partindo para o nosso encerramento aqui, para te ajudar a organizar isso dentro de você. Não para você tomar uma decisão, não para você agir agora, mas para gerar lucidez. Porque sem lucidez, qualquer movimento vira desgaste. Então, se você acompanhou essa live até aqui com atenção, existe uma grande chance de você não estar nem no relacionamento funcional e nem no abusivo. A maioria das mulheres se encontram, enfim, que me escuta, está no lugar intermediário, um território confuso entre o disfuncional e o tóxico. Isso não é fraqueza, né? Não é falta de inteligência emocional, não é burrice, é tentativa legítima de amar alguém sem entender como esse alguém funciona emocionalmente. Esse é o ponto que eu quero que fique muito claro aqui. A mulher que está nesse lugar não é uma mulher passiva. Pelo contrário, geralmente é uma mulher que tentou conversar, tentou ajustar, tentou ser compreensiva, tentou ser paciente, tentou ser forte, tentou ser madura. E justamente por tentar demais, tentar tanto, começou a se perder. Então ela não vive com medo constante como no abuso, mas ela também não vive uma segurança emocional como no funcional. Ela vive em alerta, em dúvida, em espera. Um dia ela sente que ainda existe vínculo, no outro ela sente que está sozinha. Um dia ela acredita que basta entender melhor, no outro ela sente vontade de sumir emocionalmente, para não doer. Essa oscilação cansa, mais do que uma briga, Clara. Porque ela não te dá chão, ela não te dá referência, ela não te diz com clareza onde você está pisando. E aqui eu preciso te dizer algo importante. Estar nesse meio do caminho não significa que você fez escolhas erradas. Significa que você entrou no relacionamento acreditando que amor e boa intenção seriam suficientes para sustentar o vínculo. E ninguém te explicou que quando existe um desencontro grande de funcionamento emocional, amor sem leitura vira esforço sem retorno. A maioria das mulheres nesse lugar passa anos tentando resolver tudo pela conversa. E quando a conversa não funciona, começa a se culpar. Começa a pensar que é intensa demais, sensível demais, exigente demais. E essa autocrítica constante vai minando a identidade dela aos poucos. Aqui nasce a autocensura. Aqui nasce o cuidado excessivo com palavras. Aqui nasce o hábito de engolir sentimentos para não gerar afastamento. Aqui nasce a confusão interna que faz a mulher
se perguntar o tempo todo se ela está exagerando, se ela está sendo negligenciada. E eu quero que você escute isso com muita atenção. Isso não acontece porque você é fraca. Acontece porque você está tentando amar alguém usando uma lógica emocional que não funciona para ele. Enquanto você fala para se aproximar, ele se afasta para se proteger. Enquanto você busca clareza, ele busca silêncio. Enquanto você entende a conversa com cuidado, ele entende a conversa como cobrança. Sem mapa, você continua andando em círculos. Então a missão dessa live de hoje foi trazer esse entendimento para você, trazer clareza para que você possa entender onde você está. Se você ainda está em dúvida, nossa, mas tem isso, se não está muito claro, eu vou te falar de uma oferta que está acontecendo, né? Eu estou fazendo uma pesquisa para entender melhor você que está me ouvindo, e todas as mulheres que responderem essa pesquisa, automaticamente vai ganhar um presente surpresa no e-mail dela. Mas também vai concorrer a uma sessão de 1 hora comigo online, onde você vai poder falar, conversar, e talvez eu vou poder te orientar, ajudar você a identificar mais claramente onde é que você está. Então, se você quer pesquisar, se você quer participar dessa pesquisa, não pesquisar, e concorrer a essa sessão de 1 hora, o link está na minha bio, em alguma das redes sociais. Se não estiver, me chama no privado. Tiago, eu vi a live, eu tô confusa. Em alguns momentos parecia que era tal relacionamento, em outros momentos parecia que era tal. Me manda o link dessa pesquisa, porque eu quero concorrer a essa sessão e eu te mando. Temos esse acordo? Temos esse combinado? Então, eu quero agradecer você que ficou. Um bom domingo para você. E a gente se vê amanhã em mais uma live aqui no Projeto Juntos, na mesma direção.